Olá, nerds! E aí? Beleza? Eu sou o Alexandre Storm e você está no Na Nerd Pod, o podcast da Na Nerd. Fala, galera, aqui é o Emanuel Trindade e mais uma vez estamos aqui gravando o nosso podcast para vocês. E eu não podia deixar de falar, né, aquelas famosas frases iniciais de acalento ou de superação. Então aqui vai a frase de hoje, hein? Preparem-se. Quando você acha que alcançou o seu limite, é aí que começa a verdadeira transformação. Liberte seu poder e ultrapasse tudo que imaginou ser possível. E aí, cara, o que você achou dessa? Kamehameha! Né? Tipo isso, né? Na versão original. Que demais. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje unidos pelo amor ao anime e pelo amor ao mundo nerd, para falar de Dragon Ball Daima, né? Essa nova saga, né, do universo de Dragon Ball, que é meio que uma homenagem ao Akira Toriyama, é uma homenagem a toda a saga Dragon Ball. Temos vários lados, né, do que a galera tá falando, né, sobre o anime, e eu acabei de assistir, né, e eu não acabei não, na verdade eu tô no episódio 10 ou 11, né, e enfim. Mas é isso aí, vamos começar agora depois das apresentações, da vinhetinha. Enfim. Mas e aí, seu Manu? E aí, como é que você tá, cara? Como é que tem estado a vida esses últimos dias? Cara, aqui a vida tem passado, como sempre, muito corrido, né? Uhum. E a maioria do tempo eu ando vendo animes. Como desde o último programa eu tenho feito. Né? Uhum. Mas como você sabe também, eu acabei não vendo muito sobre o Dragon Ball Daima, porque eu sou um fã da dublagem brasileira. Quem acompanha a gente sabe muito bem disso. E eu acabei ficando meio de fora de assistir o Daima, por enquanto, por conta disso, né? Mas, como todo bom nerd que se mantém na internet e em grupos nerds, eu tomei muitos spoilers, li sobre o anime. E hoje, para gravar esse programa, eu acabei vendo um pouco, né? Uhum. E tudo aquilo que eu tinha visto meio que se concretizou. Então... Sério? Tô aqui, tomando spoilers da vida. Não, mas você, o que você achou no geral? Ah, tá. Você tá falando dos spoilers que você tomou, no caso. Dos spoilers que eu tomei, cara. Dos spoilers que eu tomei. Que é aquilo, né? Na verdade, assim, o primeiro que eu li não foi spoiler, que falava que o Daima seria uma continuação direta de Dragon Ball Z pós-fase a saga Majin Buu. Ah, é isso? Esse é o lance? Spoiler. Ah, tá. Não, mas fora, assim, eu tomei spoilers, né, de outras coisas, por exemplo, deles ficando pequenos, deles não sabendo usar os poderes, enfim, mas isso aí tá quase na capa do episódio, né, quase na capa do desenho. Também. Você vê o Goku pequeno. Sim. Os caras... mas a pequeno... nunca foi muito mestre em manter segredo sobre Dragon Ball, né? Lembra quando o episódio era Goku morre? Aí você, não, meu Deus! Isso podia acontecer, né? Tipo, não tinha muito segredo. Cara, mas isso, eu não sei você, mas isso me despertava um certo interesse. Fala, porra, vou assistir, como assim Goku morre? Né? É igual você pegar Você assistia pra confirmar, né? Os HQs. Exatamente. Quando você pegava HQ aí de super-herói, a morte do Superman. Caralho, o Superman morreu. Aí você ia ler pra você ver como morreu. Então eu queria ver como o Goku morreu. É verdade. É isso. Né? Eu acho que a grande mídia desaprendeu um pouco a fazer isso, assim, né? Assim, desaprendeu caramba, né? Hoje em dia você assiste o filme inteiro só pelos trailers, né? Você sabe o que vai acontecer pelos trailers. E chega lá, os caras queimam todas as cenas de ação no trailer, e aí quando você vai assistir, você pensa, a cena do trailer. Não é mais impactante, né? E antigamente, acho que em revista em quadrinho, e aí, os caras faziam muito isso. Faziam isso no sentido de trazer uma manchete impactante e depois você abria a revista e lia e era realmente aquilo, né? Mas eu acho que em desenho... acho que alguns animes e mangás não fazem tanto isso, né? De você... Que nem o pessoal tá falando que o final de Demon Slayer, meu Deus do céu, vai ser pra fazer a galera
fica chorando em posição fetal, né? Porque, não sei se chegou a ver o final da última temporada. Já saiu? Não, assim, a última temporada, calma, eu vi o final da última temporada disponível. Do castelo, que eles entram e, tipo, ele começa a cair lá dentro e acabou ali. Isso ainda não saiu, não. Vai ser em setembro agora, final, vai sair no cinema, né? A saga do Castelo Infinito. E a galera tá falando que vai morrer uma galera que a gente gosta aí, entendeu? De novo, né? O pessoal fica falando, isso porque a galera fica chorando, né? Tipo, ai, por favor, não morra fulano. Aí a galera, a galera que só assiste o anime, que não lê o mangá, viu? Porque a galera que lê o mangá, cara, eles são agora seres superiores, sabe? Eles estão ali em cima, não... sabe aquele meme dos vampiros de Crepúsculo, o cara descendo o navio assim, olhando por cima, assim, superior, né? Assim, pelo parapeito. Sim. Assim, a galera que toma café sem açúcar, olhando para aqueles que tomam café com açúcar, é tipo isso. É, isso mesmo. É a galera que leu o mangá contra a galera que só assiste o anime, entendeu? Eles estão olhando pra gente com esse olhar superior lá de cima. E aí tem muito mistério e o nome do episódio não necessariamente, né, vai trazer isso, né? Uhum. Mas eu acho que os animes, eu acho que principalmente Dragon Ball, não sei se isso é culpa da tradução, talvez seja. Será que é tão literal assim o nome dos episódios em japonês? Não sei. Eu sei que quando a gente assistia já era assim, né? Mas se você for lembrar, os episódios da primeira saga, eles tinham nomes assim, bem simples também, sabe? Tipo, Goku se transforma, que era quando o Goku vira macaco gigante pela primeira vez, sabe? Sim. Sabe? Enfim, deve ter na Wikipedia, mas... Os caras não trabalhavam muito isso, né, cara, esse lado. Eu não sei, hoje eu tô assistindo bastante sitcom, e aí eu percebo que eles usam os episódios, por exemplo... Eu tava assistindo esses dias Two and a Half Men. E aí o nome do episódio era Cheirou o Presunto e Ficou Excitado. Sério? E aí, tipo, cara, era o Alan Harper, né, falando do Jake. Aí o Charlie fez alguma pergunta e aí o Alan responde, não sei, ele cheirou o presunto e ficou excitado. Tipo, meu Deus, cara. Mas não tinha contexto com o episódio, sabe? Tipo... Tem que ver o nome em original pra ver se era isso mesmo. Que doideira, né? Muito, muito engraçado. Vamos lá, assim... Falando aqui, né, de Dragon Ball, a gente não pode falar de Dragon Ball sem falar do Akira Toriyama, né, que é o grande criador de Dragon Ball, né, um dos mangakás mais famosos do mundo. Saudoso Akira, né, cara, que morreu super jovem, né. Sim, cara, e, pegou todo mundo de surpresa, né, cara. Deixou uma galera órfã. Sim, esses caras, eles têm uma vida muito reclusa, né, posso dizer assim, porque... É insano, né? O sucesso que esses caras fazem no Japão é muito grande, tanto que muitos deles saem na rua com máscara, assim, para não serem reconhecidos. Assim. Reconhecidos não, eles não divulgam imagens. Né? Por exemplo, a gente sabe que a mangaka criadora de Demon Slayer, por exemplo, ela é uma mulher. A gente não sabe quem ela não sabe, nunca viu o rosto. E vários outros mangakas de outros animes também. Os caras, eles não aparecem, Sim, né? Hoje em dia não tem como, né, cara? Eles mostrarem tanto. Antigamente eles apareciam mais. Hoje eles já são mais reclusos mesmo. Sim. Não, até porque os caras, assim, eles têm uma rotina muito pesada de trabalho, né? Os caras, eles ficam no estúdio sempre ali, porque, assim, além de um ritmo frenético que tem dos animes, que nem Dragon Ball, virou uma coisa muito grande por conta do anime mesmo. Mas essa galera também trabalha em conjunto, geralmente, com o mangá. Geralmente esses caras que são os autores, né, em geral, os autores do mangá, que também cuidam das coisas do anime. Então eles têm que desenhar, desenhar e lançar as revistas de mangá lá, porque elas saem, se não me engano, quinzenalmente, alguma coisa assim. E se imagina, cara, você fazer essa demanda de serviços, tem que fazer capítulos da história, assim, o cara deve ter a história pronta já na cabeça dele, toda, é claro, mas ele tem que sair fazendo trechos da história para sair quinzenalmente, cara, e desenhar, sabe, e mandar... É animal. Sabe? Mas vamos lá. Mas esses caras grandes, eles já nem desenham mais, né, cara? Tipo, assim, já tem uma puta equipe. É igual o One Piece. Quando eu tive lá com o Guilherme Briggs, na Netflix, eu perguntei pra ele, né? E aí, tá dublando One Piece ainda? Vai sair mais? Aí ele, cara, eu vou dublar até morrer. Aí ele falou, Oda, né? Acho que é Oda. Ele tem... Que é o cara que criou o One Piece. Ele falou, ele já sabe do final. Ele já tem tudo escrito
E duas pessoas que trabalham com eles, da equipe dele, também sabem do final. Porque se um dia acontecer dele morrer, a galera vai. Tipo, então tem 6 anos aí pela frente e tá lá, cara. Eu falo, meu, o cara não parou, tá lá, continuando. Finalmente. E agora vão remasterizar. Cara, eu confesso que o One Piece não me pegou por conta da estética. Eu tenho um problema com a estética antiga, sabe, do desenho. Eu percebi esses dias que eu não consigo engajar por isso, assim. Muita gente. Por exemplo, Dragon Ball Daima, assim, inclusive é um problema que eu tenho com outras sagas de Dragon Ball. O Dragon Ball Daima, ele me pegou rapidinho porque ele tem um traço muito legal. E é novo, né? Uhum. Uma parada muito novinha, assim. Então, por isso que eu não consegui acompanhar tanto Dragon Ball Super, por exemplo, sabe? Eu acho... Pô, mas Dragon Ball Super já tem um traço legal, cara. Cara, ainda parece de 89, cara, pra mim, quando eu assisto, assim. Impressionante, como eu acho muito opaco os tons, as cores, né? É bonito, assim. Caraca. Tanto que existe desenhos de comparação na internet, cara. Eu não consigo pegar. Você percebe que, assim, eles pegaram e em algumas cenas, o que eu vi agora no Daima, pro Super, é que algumas cenas eles usam menos efeito e menos tecnologia. E para outras cenas, as cenas ficam mais bonitas. Parece que o desenho tá bem mais feito, bem mais finalizado, né? E é até engraçado a gente tocar nesse assunto, porque outro dia eu tava assistindo Invencível, né? E aí, num episódio de Invencível, que eles devem ter visto também, o Mark, ele conheceu uma pessoa que fazia quadrinhos, né? E ele fazia também desenhos. E nesse episódio ele explicou o porquê fazer animação é tão cara. E aí você começa a lembrar dos animes, né? Dessas cenas de episódios parados, ou menos movimento, ou um desenho que parece, e uma parte que parece estar mais mal desenhada do que a outra, justamente por questão de custo, né, cara? Então, quando... Cara, Dragon Ball faz muito isso, né? Dragon Ball faz muito um corte de uma cena panorâmica e movendo a tela, mas tá todo mundo parado. Todo mundo parece parado, que todo mundo movendo, mas não tá. É Tem muita cena de estático, do olhar do cara estático e sem aparecer a boca, porque aí economiza na animação da boca. Efeito, né, cara? No efeito, na animação. E aí é aquilo, a saga Frieza, por exemplo, que a gente assistia, né? Falava assim, Nameku Zenjin vai explodir em 1 minuto. Cara, e eram 6 episódios pra Nameku Zenjin explodir. Tipo, o tempo lá passa diferente. Não, mas isso aí, cara, eles pegaram a gente não deixava de assistir, né, cara? A gente ficava nervoso e não deixava de assistir. Exatamente. Tava um episódio xingando, né, mas eu nunca deixei de assistir. Não explodia, mas é isso, cara, basicamente... Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite. Mas enfim, tem isso, né? Tipo assim, eu lembro desse episódio de Invencível. E. Eu acho que assim, pra mim. Por exemplo, Demon Slayer eu gosto pra caramba, porque é muito. Demon Slayer Dan, que eu assisti agora recentemente também. Dan tava na Netflix. Não sei se você chegou a ver. Não, tá na minha lista, mas ainda não cheguei a ver. Cara, é muito legal, cara. E assim, e é engraçado como pra mim, Dan, que mais? Tinha um outro lá. Esqueci agora o nome. Cara, que o cara tem um demônio dentro dele, o Sukuna, meu Deus. Jujutsu Kaisen. Isso, Jujutsu Kaisen. Outro anime que abri aqui e vi que eu tô gostando bastante, cara, é Dr. Stone. Você tinha me falado dele, você me fez propaganda boa, eu só não comecei, cara. Ele continua rolando ainda? Em qual temporada aí? Deixa eu ver aqui. Eu tava na última disponível no Crunchyroll. Eu não sei se já... Se já saiu a temporada nova. Já saiu? 4ª temporada. 4ª temporada, isso mesmo. Tem 9 episódios disponíveis. Jujutsu Kaisen vai pra 3ª agora. E aí, mas assim, tem uns animes que eu quero, por exemplo, assistir. Tem um se, por exemplo, a galera faz um terrorismo, eu nunca comecei. Por conta. Eu tenho medo do 4º episódio de Full Metal Alchemist. Sabe? Que é. Full Metal é baita legal, assim e tal. Só que tem um episódio que a menininha vira uma quimera e eu não quero ver esse sofrimento, cara. Eu sei o que acontece. Não sei se você já viu. Não, cara, minha irmã fala. A minha irmã cara... Você não sabe o que eu tô falando. Minha irmã, ela assiste anime a rodo, cara. Mas ela até me falou desse, recomendou. Mas muito anime, cara. Tipo, a gente trabalha, né, bicho? Então... não tem jeito. Não, então, eu já falei pra você, desde o ano passado minha meta é assistir mais animes. Eu tô tentando assistir, mas tá muito legal. Enfim, Fullmetal Alchemist tem esse episódio em que tem esse cientista, né, que ele tá tentando fazer uma alquimia de mutar pessoas e
animais e tá muito difícil de fazer, um lance assim, porque o pessoal, otakus me perdoem, porque eu nunca assisti, mas eu sei a ideia geral da coisa. E aí ele acaba fazendo um experimento na filha dele, cara. E é um episódio mega triste, assim, porque tipo, depois eu te mando o vídeo, mas assim, o protagonista passa o dia inteiro brincando com essa menina e tudo mais, e ela chama ele de irmãozinho, sabe? Irmãozinho, lá o quê? Brincando. Ela não é irmã dele, é só um jeito de falar, porque ela não tem irmãos. E ele pode ser irmão se você quiser, eles passam o dia inteiro brincando, é um dia mó legal. Aí no final do dia ela desaparece, assim, e aí no dia seguinte o cara vai, assim, ele fala. Aí ele vê, aí o Dr. Kyo, tipo, é meio que um cachorro, um lobo, assim, sei lá, de cabelo comprido, com um olhar opaco, sabe, vazio, aquele olhar vazio de alguém anime, me sabe? mostrou essa cena. Isso, cara! É triste. E esse cara, inclusive, tá no top 10 de piores pais dos animes. Caramba. É claro, né? Entendeu? E esse é o quarto episódio, quarto ou quinto episódio da primeira temporada. Eu vi sim essa cena. Então, é foda. Então, eu fico relutante de começar, porque eu não quero esse sofrimento pra minha vida. eu te entendo, cara. Enfim. Mas bom, voltando pra Dragon Ball aqui, falando de Akira Toriyama, né? Sim. O Akira, ele nasceu em abril de 1955, cara, né? Ele começou a carreira de mangaka aos 23 anos de idade, né? Com o Dr. Slump, que é o Dr. Slump, né? Que foi um anime que era um anime que era com uma menininha robô que se chamava Arali. Não sei se você lembra da Arali em Dragon Ball. Lembro, cara. Eu até coloquei a fotinho dela na pauta aqui. Lembra dela? Ele juntou os animes, né? Foi muito legal. Isso, foi ali que eu comecei a conhecer ela. Você já conhecia, assistiu alguma outra coisa dela, fora ela no Dragon Ball? Porque eu só via ela no Dragon Ball. Tem um anime dela, né? Tem um anime. Não, eu vi. Cheguei a ver o anime dela. Eu não vi, cara. Eu sei que assim... Faz muito tempo, cara. É antigo, foi um dos primeiros dele, né? É igual o Dragon Ball, mas antes, assim, tipo... E aí, assim, ela é uma menina androide, né? Que ela tem uma força sobrenatural também. Eu lembro disso. E eles ficam amigos, eles fazem uma jornadinha juntos, assim, né? E é super legal, cara. Sim. Super fofo. O Akira, ele sempre gostou muito de desenhar personagens infantis, né? Tem uma pegada, assim, de anime lá, né, cara? Tem quando você dedica a criar um certo tipo de anime, você fala assim, eles dão um nome, inclusive você até colocou na pauta, achei legal. Eles dão um nome e especificam algum tipo de público. Isso aqui é o público masculino de tal idade a tal idade. E essa sempre foi a pegada dele, né, cara? Alcançar um público masculino de uma certa faixa etária. Sim. Né? Sim. O problema é que ele acertou muito mais, né, cara? Sim. São sobre os estilos... Ele pegou aí uma faixa etária muito acima, muito abaixo. De 12 a 18, né? Acho que tá bem, né? É o estilo shonen, né? Sim, aqui, isso. Ó. Pro pessoal que não sabe, eu pesquisei, né? E aí eu tenho os estilos de anime. A gente tem o estilo shonen, que é um termo japonês que significa garoto, né? E aí o contexto desse título de shonens vai ser sempre focado, né, em geral, pelo menos lá, direcionado para principalmente adolescentes do sexo masculino, entre geralmente 12 a 18 anos. Né? E a característica dos animes shonen é sempre que o protagonista é sempre jovem e determinado, geralmente em busca de algum crescimento. Lutas de ação e aventura também acontecem nesse anime, com foco no desenvolvimento das habilidades e superação do personagem. Aí tem amizade, rivalidade, trabalho em equipe, aí tem amor e alívio cômico e crescimento gradual do protagonista. Aí exemplos de animes desse estilo shonen são o Dragon Ball. Oi, eu sou o Goku. O One Piece. Prazer. Naruto. Você não faz ideia. Bleach, My Hero Academia, né? E outros estilos que a gente tem é o Shoujo, que é focado para o público feminino, para garotas, né? Da mesma faixa de idade, de 12 a 18 anos, que as características são mais romance, dramas emocionais, relações interpessoais. Pensando aqui, assim, olha, eu não tinha nem lido essa parte antes de finalizar a pauta, mas enquanto eu li a definição, eu já tinha pensado em Sakura Card Captors e Sailor Moon. E aqui ele fala mesmo que é em Sakura Card Captors, Sailor Moon e outros animes que eu não conheço, né, que são focados para o público feminino. Aí tem o Seinen, que é para homens adultos, Josei, para mulheres adultas, Kodomo, para crianças, e Isekai, que é animes de outro mundo, fantasia. Será que, tipo o quê? Não sei. Tipo Viagem de Chihiro ou tipo Yu Hakusho? Não sei, né? Boa pergunta. E aí tem um dos meus favoritos também, que é os Mechas, que é com tema de robôs gigantes. Nossa, cara. Tem um que eu
Puta, cara. Eu só não tô assistindo porque não tá dublado. Mas eu assistia na Manchete. Gundam Wing, eu Gundam, acho. sim. Tipo, são caras... Cara, nossa, tinha até jogo. Era muito bom, era muito bom. Passava na Manchete. Eu não entendo, cara. Passava na Manchete dublado e no Crunchyroll não tá dublado, cara. Nossa. É US mangá, entendeu? Eu gosto, cara. Eu gosto de anime que não tem frescura, que mostra sangue, sabe? As paradas Sim. mais... Akira. Lembra de Akira? violentas, Akira passava na Band. né? Era animal. Puta, era muito bom. Aí hoje é proibido. Os animes de mais sucesso não podem. Não, né? depende, né? O sangue tem que ser Não, branco. depende, cara. O Jujutsu Kaisen. Pô, é sanguinário pra caramba. Tem um monte de... Demon Slayer. Mas... Arranca o braço não dos pa- caras, arranca a cabeça dos caras o tempo todo. Acho que depende muito. Sim, mas por exemplo, Dragon Ball foi um anime que foi proibido de ter sangue. Mas é porque... Acho que é porque... Se você pegar a saga Super... Mas é porque eu acho que o público de Dragon Ball ele é muito infantil. De verdade, assim. Tipo, ele tá ficou muito misto, né? ele tá focado pra de 12 a 18 anos, mas ele conseguiu pegar uma galera muito abaixo, tá ligado? De 6, 7 anos. Então, tem moleque de 4, 5 anos Sim. fazendo aniversário do Dragon Ball, cara, né? Então. E o E Dragon aí, Ball. cara? Mas o golpe mais poderoso do Dragon Ball sempre vai ser o soco no estômago, né, cara? Que é o golpe mais gráfico que tem. Toda vez que alguém leva um soco no estômago do Sim. Dragon Ball, é muito foda, né? Eu lembro quando o Gohan levou um soco do Vegeta, as pessoas, morreu, já era. Seu velho! Sim, cara. Né? Já era. E o Cell levou o soco do Gohan e aumentou a 18. Foi. E também teve quando. Acho que o Freeza, não foi o Freeza, alguém deu um soco, alguma versão de repente do Cell, deu um socão no Vegeta. E é humilhante, né, cara? Sim, cara. O Príncipe Saiyajin. Sempre humilhante, sempre humilhante. Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro? Meu coração é pura maldade. Mas falando aqui, né, sobre Dragon Ball, na verdade, ele é inspirado em uma lenda chinesa adaptado pro japonês, que foi adaptado de um haikai, que foi adaptado de um grão de arroz. Mentira, não sei se é isso, mas é uma lenda japonesa que se chama A Viagem para o Oeste, né, a história da jornada do Oeste. Eu cheguei a colocar na pauta aí, você chegou a ver? Eu vi isso sim. Na verdade era uma parada assim, quando eu era muito fã, né, quando eu era mais jovem, eu era muito mais fã de Dragon Ball. Eu só desenhava Dragon Ball, então eu comprava revistas sobre, né, cara, tipo, não só os mangás, e tinha todas essas informações na revista, cara. E aí foi legal que você colocou aqui, eu senti que eu voltei pra 2003, cara, 2002, quando eu tinha essas revistas. Oh, meu Deus! A revista Herói, ou revistas... Não, tinha a Ultra Jovem. A Ultra Jovem fazia isso, ela tinha um editorial bem legal. Toda semana saía coisa de Dragon Ball, cara. E era o que vendia, cara, as capas de Dragon Ball, assim. Porque por mais que aqui era 2002, 2003, 2004, cara, era febre. Foi quando, de fato, popularizou aqui, né? 2003, 2004, cara, é porque foi quando saiu... Sabe, ele estourou de novo porque foi quando saiu a Saga Z. Sim. Entendeu? 2002, 2003 aí, eu não lembro, foi... Bom, eu tenho aqui na pauta, mas eu não cheguei nessa parte ainda. A gente chega lá. Mas a gente chega lá. Mas... A gente chega lá. Assim, você quer ver essa parte aí da Jornada do Oeste? Vamos guiar essa parte. Vamos aqui, pode ir, cara. Pode que eu confesso que eu ainda não achei onde você tá aqui. Tá. Logo depois da Arari. Desce um pouquinho aí, depois da Arari já é embaixo. Lá embaixo. Achei. Isso. Fala que a história gira em torno de Tang Sazang, é isso, né, cara? Isso. Ou Shuzang, o monge budista. Isso. Inclusive o Akira era budista, né, cara? Não sabia. Ele era a religião que ele seguia, né? O que ele acreditava. Demais. Era no budismo. Eu também sou um grande entusiasta do budismo. Pô, cara, eu acho muito legal também. Já estudei bastante sobre. Inclusive, ele coloca personagens budistas, né, cara, no anime. É verdade. Tem aquele... um reino meio... Não é um reino, é uma vila, onde todo mundo ali é budista. O cara, inclusive, participa do torneio pra levar água pra tribo dele, ou pra... Enfim, o intuito do cara é ganhar e levar água, porque lá é muito seco. É mesmo, né, cara? O cara é uma sofrida, Você lembra? né? Isso é em... Foi no primeiro torneio de artes marciais, isso? Eu acho que foi em Dragon Ball. Foi em Dragon Ball? Isso foi em Dragon Ball. Peraí, esse aí não era o garoto lá que o Goku acabou treinando depois? Qual era o nome dele?
Porque ele acabou virando discípulo do Goku, ele era seu novo... É como acaba o Dragon Ball Z na época. Ah, você tá falando do Ubi. Isso. O Ubi é a reencarnação de Majin Buu. Diziam que era, mas ele é budista, né? Quando ele mata o... Puta, cara, eu não sei se ele é budista, mas esse nesse, no caso, não. Tô falando da saga Dragon Ball mesmo. Dragon Ball mesmo? Onde tem um cara que usa um turbante, tem um sinalzinho vermelho na testa, um moreninho. Eu não lembro o nome do personagem agora. É que eu lembro que o Ubi, ele tinha um objetivo nobre também, pra lutar lá, pra levar ajuda pra vida dele. E acaba que o Goku pede ajuda pra Bulma ou pro sogro dele lá, e eles dão um monte de dinheiro pra ele, ou dão dinheiro do prêmio pra ele levar comida ou água pra vida dele, assim. Porque ele era pobre, ele era de um lugar mega pobre, né? E ele tinha ido lutar pra ganhar o prêmio em dinheiro mesmo, né? Pra ver se ajudava a vila dele. Esse cara aqui, ó. Pera aí, deixa eu mudar que eu tô aqui no pau. É verdade. Eu lembro dele. Eu lembro que ele ficava indignado com o poder dos caras, né? Que ele não tinha como ganhar dos caras nem a pau, né? É isso mesmo. Eu não sei o nome dele. Ele era um Mas personagem. enfim, tem essas referências por conta, né, do que o Akira seguia. Sim. Seguindo aqui, o Shuzhuang, o monge budista, que era encarregado pelo imperador da China, né, de viajar ao oeste da Índia para trazer de volta as sutras budistas, que são textos sagrados essenciais para o budismo. O monge era acompanhado por 4 discípulos, cada um dos habitantes especiais e personagens distintas, que têm suas próprias histórias e a redenção e aprendizado, né? É igual... Basicamente o Dragon Ball é isso, né? É a redenção e aprendizado, né? Todo mundo começa como inimigo e depois estão ali. Todos os amigos de Goku foram inimigos, né, cara? Você lembra que no começo, todos? A Bulma, ela era meio interesseira, né? Igual que eles conheceram quando ele era criança, ela queria as esperas porque ela queria um namorado, tá ligado? Puta egocêntrico. E o Yancha queria deixar de ser tímido. O Yancha, ele era um trombadão, né, cara? Ele não era um guerreiro. Ele queria... mesmo, o negócio dele era... Ele via roubando, né, e tinha medo das mulheres. Eu nunca entendi, cara. O Yancha, ele é tipo um famoso... Sabe aquele cara que tá junto com a galera na escola só pelas notas do trabalho? Porque... Aí quando acabar a escola ele desaparece, porque ele nunca foi amigo de ninguém. É tipo isso, o Yancha, ele tentava estar perto de todo mundo, assim, mas tem que saber que todo mundo ali era muito mais forte que ele, cara. Tanto que tem um tapete famoso que é o Yancha detonado, né, na luta dos androides. Você mostrou, cara. O Yancha não tá... Sim, eu vou colocar no post do episódio isso. Mas é o Yancha morto, assim, tá ligado? Quando ele é morto pelos capangas do céu ainda, não é nem pelo céu, pelos capangas do céu ainda, ou os androides, não sei. E aí ele morre, cara. Ele morre em quase todos. Entendeu? Ele morre na saga Z, pelo Saiyajins. Ele morre na saga do Freeza. Ele morre na saga do Céu. Mano, eu não sei como a galera fica surpresa ainda que ele morre ainda, sabe? Ele era muito fraco, cara. Sim. O Caos e o Tenshinhan, coitados, cara. Eles são muito deixados de lado depois, cara. Cara, o Tenshinhan ainda dá um caldo. Se pegar o Tenshinhan ali, ele deu um trabalho pro Céu, cara, na saga do Céu. Ele tem aquele golpe lá que ele solta um flash. O Tenshinhan derrubou o Céu já com o Android 17 ele. Só que assim, ele é isso mesmo, ele deu uma segurada no Céu ali, cara. Ele é um bom contratempo, só que ele solta um golpe e aí ele já tá acabado, né? Porque usa toda a energia dele naquele especial dele, coitado. Sim, né? Sim. Mas coisa assim, coisa que o Yancha não faz. É verdade. O Yancha não tem... então, pobre Yancha, né? O Yancha, ele é um coitado. Isso. Mas isso daqui... Ai, cara. Você é o Yancha, não é? Vou acabar com a sua raça. Que nem aqui, ó, voltando aqui. O personagem do Goku, ele é totalmente inspirado, né, no Sun Wukong, que é o Rei Macaco, né? O Rei Macaco é o personagem central da Jornada do Oeste, né? Ele é um ser mitológico com habilidades incríveis e com a habilidade de transformar a força dele, de se transformar, que tem uma força sobrenatural. E ele tem um bastão mágico. Ele tem um bastão mágico que se estica e muda de tamanho, entendeu? E aí eu só não tem o Shenlong, também tem um dragão na história da Jornada do Oeste, né? Eu só não sei onde... Eu não sei se é igual no jogo, que ele tem uma nuvem voadora, né? Que seria demais. Eu não sei de onde saiu a nuvem voadora, cara. Eu não achei aqui nas minhas pesquisas. Pode ser que no conto original talvez ele tenha voado numa nuvem. Faz sentido, né? Se for pensar no conto japonês. Sim. Ele voaria numa nuvem ou num dragão.
Ou num cachorro falante, talvez. Não sei. Né? Para pensar aqui. Mas assim, ele é inspirado nisso, e é muito legal. E tem umas diferenças, tipo o Goku ter rabo de macaco. As diferenças símias, né, do desenho do Dragon Ball. Os caras são de um planeta e eles são meio que descendentes de macacos gigantes e ferais, sei lá. Loucura, né, cara? Inclusive, tô com a camiseta do Dragon Ball Eu aqui. vi. Tô com a camiseta aqui da Nanerd, do Goku. Pois é, inspirado. Coloquei em homenagem ao episódio pra entrar no clima. Eu preciso ter camisas assim, cara. Eu tenho poucas. Minhas camisas são só Marvel e DC. Não tem de anime. Sério? Sério. Eu tenho que ter mais de anime. Eu gosto dessa. Ela é bonita. Eu preciso comprar mais. Mas bom, a gente tinha falado dos estilos do Shonen, eu vou falar essa parte. E aí agora a gente vai falar. Vamos falar agora da linha do tempo. Você falando do rabo aí, Filho da puta. só voltando ao assunto do rabo, foi uma parada que o Akira descontinuou, né? Na saga Buu. Que o Trunks, o Goten e a Pan nasceram sem. É verdade, né? É verdade, nasceram sem, né? É verdade. O Por Gohan, que será, né? o Gohan tinha cauda. Eu acho que é porque você tinha que. Não fez muito sentido. Acho que ninguém nem questionou isso, né? Na verdade, a gente nunca perguntou isso, né? Mas eu acho que era uma questão de não querer explorar mais isso, né? Porque, pô, Talvez. se você explorar de novo, Talvez. eles vão ter que cortar. Já destruí uma lua 2 vezes já, não dá pra destruir mais uma, né? Porque tinha isso, né? Essa piada pronta, né? Os caras destruíram a lua 2 vezes, né? E nenhum dos pedidos que eles fizeram, nunca ninguém Sim. pediu pra restabelecer a lua. Como é que ela tinha outra lua? Restaurar, né, cara? E como que ela voltou? Como que ela voltou pra lá? Enfim. Eu lembro da primeira vez quando o Jack Chun, que era o Mestre Kami disfarçado, ele destrói a lua com o Kamehameha, né? E aí ele... Veja bem, cara. O Jack Chun, o professor... O caralho, né, velho? Mestre Kami. Mano, viu? O Mestre Kami é mais foda que o Yancha, cara. O Mestre Kami, ele é mais foda que o Yancha. Ele detonou a lua. Ele é mais foda que o Yancha. Ele explodiu a lua, cara. Enfim. E aí... O Mestre Kami foi pro Torneio do Poder, né, cara? Entendeu? O Mestre Kami é foda, cara. E aí tem esse lance dele... ele ser... tá. Não é isso que eu ia falar. O lance que eu ia falar é que quando ele destruiu a lua, o cara, aquele juiz do torneio de artes marciais, que é o único personagem que não envelhece em Dragon Ball, ele, né, ele fala, né, tipo, você destruiu a lua? Como se a gente tá tão acostumado com ela lá, que é como se ela fosse propriedade da Terra, né? E as pessoas ficam meio indignadas, assim, né? E aí ele fala, e agora, o que a gente vai fazer? E todos os doces com o nome de lua? E agora, o que todos os namorados vão fazer quando olharem para a noite juntos e não ver a lua? E agora, sabe? Tipo, ele falando sobre todas as complicações que poderiam ter filosóficas sobre não ter mais a lua, sabe? E os danos... Cientificamente zero, né? Não, assim... ao meio ambiente seria terrível, né, cara? Porque a lua, ela interfere no campo gravitacional da Terra, que mexe com as marés, né? Mexe com um monte de coisa. Dizem as lendas aí que mexe até com o crescimento do cabelo de uma galera aí, não sei. Não tenho propriedade pra falar sobre isso. Isso eu já desconheço, mas já ouvi falar. Você não ouviu falar que as meninas falam às vezes que tem que cortar o cabelo durante Sim. ciclos da lua? Lua crescente. Isso, sim, já ouvi falar, mas como eu disse também, como você disse, eu também não tenho propriedade pra falar sobre o assunto. Imagina o quanto de ritual que não ia ser feito mais, porque tem que ser feito em noite de lua cheia, né? Um monte de macumba que não ia acontecer. Que loucura. Mas enfim. Né? Macumba não ia acontecer. Um monte de macumba que não ia acontecer, né? E eu falo isso de macumbas. Eu não tô falando de uma forma preconceituosa, né? Porque dentro da Umbanda você tem a macumba e a macumba não é necessariamente ruim. Né? Não, eu tô falando pra audiência, né? Porque vai que, né? Cara, na real, assim, é como eu sempre digo, se macumba fosse uma coisa boa, chamava boa cumba, cara. Ah, para com isso. É isso. Nada contra. Eu sou mais voltado à parte espírita da religião, né? Acredito muito no candomblé, mas, cara, não vejo a macumba com bons olhos. Ah, cara, eu não tenho... Isso não é o tempo. Não é. Eu não tenho esse problema, não. Eu já resolvi isso faz tempo já. Quando eu era mais novo eu tinha, mas eu tinha um amigo que ele era de família espírita. E mais de uma vez eu fui com ele no centro, em dias de algum santo, coisa e outra, porque tinha feijoada, né? Eu ia pela comida. Justo, cara. E aí eles faziam rituais de macumba, que eram rituais de proteção, rituais de boas coisas, e tudo é macumba, entendeu? E não era necessariamente voltado pra fazer mal pra ninguém. Então eu aprendi que macumba não é necessariamente uma coisa ruim. Cara, não sabia. Aí ó.
E é que nem você falar que tá mal acostumado. Geralmente você fala que tá mal acostumado quando você tá mal acostumado com boas coisas, né? Ah, fiquei mal acostumado aqui, haha, deitado depois do almoço, assistir um desenho. Então, se fosse mal, você fala, é bom acostumado, fiquei bem acostumado, né? Então, entendeu? É por aí. É verdade, é É verdade. por aí, Faz cara. sentido. Tem que abrir a mente. Mas vamos lá, né? Falando agora a linha cronológica de Dragon Ball, né, cara? Como nós sabemos, Dragon Ball foi lançado muito antes no Brasil, como tudo era, né? E veio pro Brasil muito depois. Uhum. A gente começou a assistir no SBT, né? Em 96. Mas Dragon Ball saiu em 86, cara, a primeira série. A saga do Goku criança, né? De 86 a 89. Sim. Foi pouco até, né, cara? Na minha cabeça eu passei 2 anos assistindo essa saga no SBT. A nossa infância, quando a gente puxa, cara, parece que foi muita coisa, né? Nossa, cara. E eu lembro de ter assistido, e eu tinha um amigo, cara, enquanto eu li aqui a pauta, eu lembro, assim, que pra mim Dragon Ball era aquilo, né? Uhum. Não tinha mais do que isso, era Goku pequeno e acabou. Inclusive até confundia com Dragon Quest do Fly. O Fly. Você confundia. Confundia, porque o traço era muito parecido, cara. A carinha redondinha, né? Eu achava que tinha alguma ligação. Sim, o traço, o cabelo, né? O jeito que era feito os cabelos. Espetado. E é um estilo muito Então- da época, né? Hoje em dia você não tem muitos animes nesse estilo, né? Não, hoje os traços também são semelhantes, né, cara? Você pegar os animes de hoje, os traços são parecidos, né? Acho que é de época, não sei. Mas na época eu lembro que eu vi um amigo meu tinha um boneco do Goku, já adulto, e eu estranhei quando eu vi aquilo. Falei, cara, por que você tem um boneco parece Goku adulto? Ele falou, mas é. Eu falei, como assim? Tipo, não sei, eu ganhei. Importado, né, cara? Provavelmente, Boneco né? do Goku adulto. Importado, provavelmente, sim. Porque. E era muito louco o boneco. Imagino. Porque já era um produto que já tinha lá fora fazia um tempo já, né? Para pensar. E assim, o sucesso de Dragon Ball ele é mundial, né, cara? Não é uma coisa que fez sucesso só no Brasil. Você tem festa nos Estados Unidos, aqui no Canadá mesmo, infantis com o tema Dragon Ball. A galera adora, cara. Invadiu todos os meios. E, Sim, ó, sim. a saga do Goku criança foi de 86 a 89. A saga Z no Japão. De 89 a 96, foi muito coladinha. Olha, a Dragon Ball GT, de 96 a 97. A Dragon Ball Z Kai. Aí ela veio bem depois. Ela veio em 2009. Não, 2009 a 2011 e depois de 2014 a 2015. E aí Dragon Ball Super, de 2015 a 2018. O Zekai, ele, na verdade, ele é o Z, Uhum. né? É. É Dragon Ball Z, só que Verdade. remasterizado. E sem Shang. Não é nada de né? novo. Tem menos sangue. Não E tem, aí? né? Tipo quando eu sabia que tinha isso, porque eu fui ver o Zekai logo no começo, aí eu fui ver, remasterizado, né? Legal, com uma imagem melhor. E aí eu vi logo aquele primeiro episódio quando o Raditz chega na Terra e fala que é a irmã do Goku, sabe? E aí o Piccolo e o Goku lutam contra ele, e aí pra matar ele, o Goku se deixa ser acertado pelo golpe do Piccolo também, né? E aí ele é atravessado. E essa cena no original. Makenko Sapo. Isso, parabéns. Olha só. Mas essa cena no original ela é super gráfica, né, cara? Assim, que o Goku ele fica com um rombo do tamanho uma Tupperware no peito, assim, né? Sim, cara. Parabéns pela minha comparação. Né? Uma Tupperware. Foi a única coisa que eu pensei. Eu pensei num pote que eu tenho aqui em casa que é redondo. Um pote, sabe aquele pote de pipoca, assim? Faz sentido. Foi o que eu pensei. Sim. Um copo de refrigerante de 500ml. Exatamente. Caberia Exato. perfeitamente ali como apoio. Também. Bom, mas você vê como saiu certinho, cara, pra eles? Saiu, tipo, muito um em seguida do outro, cara. Sim, Pra gente sim. demorou muito, cara, pra sair. Aqui o GT chegou depois de 2000, né, cara? Sim. Eu só via em revista até então. E o GT, cara, foi a única saga que não teve o envolvimento do Akira, né? O Akira ele não participou praticamente de nada do GT. Foi, né? Eu ouvi falar sobre isso também. Então, E e aí foi tanto que é descontinuado, né? O Super e o GT são sagas descontinuadas. É uma coisa muito doida. E o que mais? Em 2018, em diante, né? Depois do Dragon Ball Super, a gente teve Dragon Ball Heroes. Que foi de 2018 a 2024 agora. Você assistiu? Que é muito legal, aborda o multiverso, né? Cara, eu assisti alguns episódios. Também, assim, não consegui acompanhar. É nessa que traz um monte de coisa. Traz Goku de vários universos, enfim. Porém, assim, não tem dublado. E aí eu meio que torci o nariz. Entendi.
Mas, cara, é muito bom, assim. Eu assisti alguns episódios dublados por fãs, Uhum. né? E, puta, cara, é muito legal. Só que são, assim, o GT, o Super e o Heroes, principalmente o Heroes, não tem conexão, né? Com a fase Buu em diante. Cronologicamente, elas não estão... não fazem parte da mesma linha do tempo. Faz parte de qual linha do tempo, você sabe? Então, são linhas do tempo paralelas, né? A continuação oficial é a fase Buu pro Daima. As outras, elas são linhas do tempo. Eles, agora, né? Falam que são linhas do tempo paralela. Não estão ali ligados, né? À cronologia do anime. Né? O que eu achei nada a ver, cara. Pô, enfim, não sei por que fizeram isso. É que às vezes. Eu gostei do Dragon Ball GT, cara. Assim, é estranho, né, como eles fazem, porque não é como se os personagens envelhecessem, ou eles envelhecessem os personagens e tivesse que correr com alguma coisa pra encaixar, ou que não desse pra encaixar, porque eles não envelhecem os personagens, de jeito nenhum. Né? Os próprios Saiyajins não envelhecem. No GT, você via uma mudança mais drástica, né? Você já via o Mr. Satan mais velho, o Vegeta com um corte de cabelo diferente, uns traços assim Tem mais curto. que ele não tem, tipo as covinhas no rosto, cabelo mais curto e exato, dá a entender que ele tá um pouco mais velho, né? E Goku até deve ter algum, eu não lembro, cara, do Goku. O que mais me marcou foi o Kuririn, velhão, né? Cabelo cinza, bigode, enfim. Então teve essa. Eu gostei, cara, do Dragon Ball GT. Eu achei legal. Foi um final legal. Como acaba o Dragon Ball GT? Muita gente torceu o nariz. Eu que não vi. Goku ainda criança. E ele sobe em cima do Shenlong e morre. Definitivamente. O Shenlong desaparece com o Goku. Criança. E aí termina com a Pan bem velhinha, com os netos do Goku e do Vegeta num torneio de arte marcial. E o Goku, como se fosse o espírito, né? Vendo a luta do neto dele e do Vegeta. Tipo Mufasa. E aí no horizonte, acaba. assim. No background, assim, Isso. tipo Mufasa. E aí a Pan olha. Basicamente isso. Entendi. Aí a Pan olha aquela cena, fica feliz porque viu que o avô dela tá ali e acaba o Dragon Ball. Papazinho. Eu achei, cara. Ela vovozinha. Né? Pô, eu adoro. Na verdade, são bisnetos, né? Do Goku, são netos Não, dela. sim, mas assim, eu achava muito legal a relação da Pan com o avô dela. Eu achava muito fofo, cara, o Arthur Vô. Porque, como pai, ele é um bosta, né? Mas, assim, como pai, ele é um bosta. Ele se redimiu como avô. Mas, assim, o pessoal fala que na GT ele tem um... É na GT? É na Super Heroes? Eu não sei. Que tem um aprofundamento dele com os laços dele com a família dele, né? Mas, assim, é que o foco dele nunca foi, né, cara? Tá ali com a família. Ele não era bem um homem de família, assim. E, assim, não é muito difícil, porque o Vegeta, por exemplo, é um cara muito mais presente que o Goku. Sabe, tá sempre ali, sabe, com o Trunks, né? Sim. Seja pra dar umas bifas no moleque pra educar ali, quanto com a Bulma. Participa, é muito engraçado o Vegeta ser um marido meio ciumento, assim, tá ligado? Apegado a Bulma, assim, sabe? Tem um termo pra isso, né, cara? Não é pau mandado. Enfim, deve ser. Vários termos, é um dos termos. Mas aí, o que foi muito engraçado no Daima agora é que a Bulma, tipo, não sei se você chegou lá, mas eu tomei esse spoiler, que ele tá lutando e a Bulma fala pra ele, Vegeta, se você não parar de lutar agora, eu não vou tomar mais banho com você. Aí, tipo, ele para assim, olha pra ela e volta. Ah, ele volta, né? Aí ele fala pro Goku, e volta, vai. Assim. Eu vi isso. E volta e passa lá. Eu vi essa cena aí na internet. Cara, que bizarro, né, cara? Tipo, ele... Enfim, né? É legal, cara, porque ela bota ele no lugar dele, assim, né? Tipo, ele virou um cara casado mesmo, assim, né? E aí... E foi uma referência, né, cara? Que é a segunda vez que ela fala isso. Né? É a segunda? Não lembro da primeira. A primeira foi quando ele chegou no planeta Terra e ela falou que ia dar um banho nele. Ele com a camiseta rosa. Olha só. E ela falou, vamos, eu vou te dar um banho. Aí sim, vai sair. Uma referência. Eu gosto muito de quando... Aí ele fala... Pode falar. Fala, cara. Eu travei isso pra você falar. Não, ele fala assim... Eu sou o príncipe dos Saiyajins, que não sei o que, eu tenho meu orgulho. Aí ela, se você não sei o que, você vai tomar banho sozinho, anda! Aí ele faz a cara de bunda e fala. Vai, né? Tipo, só vai. É foda, o Goku, o Vegeta, ele é muito arrogante, né? Ele quer manter esse orgulho, assim, mas é um orgulho que não faz mais parte dele faz muito tempo já, né? É muito engraçado ver ele. Assim. Exatamente. E assim, ele é tipo um militar, né? Um militar aposentado, assim, que viveu muito tempo em batalhas. E o jeito dele pensar e de agir é muito preso nisso, né?
Assistindo o Daima, eu vi muito disso, assim, porque não é só que ele é marrudo, assim, sabe, que ele é mal-humorado, é só o jeito que ele aprendeu a ser, né, cara, um soldado, ele aprendeu a ser, tipo, um cara duro e não mostrar muitas emoções e tal, tanto que por isso que é muito marcante quando ele mostra sentimentos com o Trunks ou com a Bulma, né, ele, acho que é na saga Buu, né, que ele tá ainda com a marca do Majin Buu na testa, que ele fez o pacto lá com o Babidi, né, pra ficar mais forte. E aí ele decide lutar contra o Cell. Majin Buu. Ou Majin Buu, no caso, né? Majin Buu, desculpa. E aí ele dá um peteleco, um golpe no pescoço do Trunks. Pra salvar ele. Né? Pra salvar ele, né, cara? Tipo, muito foda, cara. Sim. E ele fala do orgulho que ele tem do Trunks, assim, né? Sim. E aí, bom, a gente teve a Super Dragon Ball Heroes em 2024, até 2024 agora. E agora, em 2024, veio Dragon Ball Daima, né? Que a gente vai falar sobre ela. No Brasil, a primeira saga saiu em 96, a saga Z do Cartoon Network em 99. Em 99 começou a reprisar, no final de 99 começou a reprisar o Dragon Ball do primeiro. Aí, até agosto de 99. Aí, em outubro de 99, foi pra Band. A gente via no Band Kids. Sim. Real, né, cara? A Band não tinha nada de desenhos animados, nada. Mas aí eles conseguiram pegar essa grade no meio da tarde, 3 da tarde, que pegava a gente, né? Não faz sentido nenhum. Até a noitinha, né? Parece um universo paralelo. Tinha. É tipo você ter um horário entre o Jornal Nacional e a novela que vai passar um anime, sabe? Tipo, é bizarro tão quanto, assim. Sim, cara. E era na época que era febre. Tipo, isso, né? Que eu lembro que meus amigos ficavam divididos entre isso e Malhação. Que era que a galera mais curtia, né? Caralho. E. Porra, eu não tinha dúvida, eu ficava no Dragon Ball, hein? Não, assim, era isso e depois Malhação. Eu nunca fui muito fã de Malhação. Ah, tá. Tipo, acabava lá, não? aí já os caras, vai começar a Malhação, aí mudava. Só que eu não era muito ligado, né? Já mudava. Já saía fora, enfim. Mas, cara, era a época de anime na Band, né, cara? Era Dragon Ball. Tinha um outro anime que eu não lembro o nome agora, que era um carinha. Eu tinha vários. Um bonequinho rosa que ele segurava assim, que explodia. Ele jogava o boneco explodia. Bucky. Passava esse também junto, né? Eu adorava Bucky, cara. Eu era fãzaço. Era muito. Eu sei a música de abertura de cabeça. Caramba, cara. Eu sei, como que é? Eu fico perguntando até quando eu posso chegar os desafios que no caminho eu irei encontrar. E é caraca. É muito louco. Era muito bom. Pra enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Um plano misterioso. Aí o refrão fala: agarro um sonho e eu vou procurar. Não importa o meu destino, não importa o lugar. Coragem eu terei e nada pode me deter. Eu vou. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Não lembrava mais. Eu sei. Cara. O nome do garoto era Buck e eles tinham o lance que eles eram as grandes crianças, né, as grandes crianças dos mundos. Era um mundo, né, deles ali dividido que era tipo um ponteiro de relógio. Eles tinham 12 mundos, né, e cada mundo desses como se fosse um continente. Sim. E aí eles tinham os animais, né, e tinham os espíritos, que eram essas bolinhas rosas, que eram as armas das grandes crianças que eles lutavam contra os monstros. E aí o Buck, ele tinha... O Buck, ele era um arrogante, né, ele era uma filho da puta. O sonho dele era ser o rei do mundo. Era isso mesmo. Né? E ele chamava todo mundo de escravo. Ele não chamava pelo nome, assim, das pessoas, sabe? Eu nem lembro. Tinha a menininha que gostava dele lá. Não teve fim, eu não lembro do fim, de ter visto o fim. Eu lembro que ele foi treinado para ser o sucessor de Spark, que
que era a maior grande criança de todas, que era um cara com as espadas lá. Mas o Buck era... Ai, bati no microfone. O Buck era legal, mas ele tinha um traço de desenho muito bizarro, né? Era um traço que todo mundo era meio narigudo, assim. Era. E era um traço mega grosso, assim, sabe? E o cabelo dos caras era muito estranho. Eu achava engraçado os bonequinhos, cara. Tipo, bonequinho rosa com carinho. Cara, que loucura. E eles não falavam, né? Não, os espíritos eles só explodiam. Eles tinham um pouco de personalidade. E é legal que eles tinham perninhas e mãozinhas, bracinhos humanos, mas, né? Cara, é uma laranja rosa com pernas. Eles eram meio feiões, assim, né? E eles tinham um pouco da personalidade do portador, assim, né? Tinha do amigo dele lá, que tinha um bastão e uma trança, assim. Aí o bonequinho dele tinha uma trança também, sabe? O da menininha tinha um batonzinho. Só o do Buck era normalzinho, sem nada, assim. E o dele tinha nome. Acho que todos eles tinham nome, mas o espírito do Buck se chamava Jibak. É verdade, cara. Caramba, que memória, hein? Ah, eu adorava. Era muito legal. Eu não lembrava de nada. Não lembrava de nada, só disso. Só do que eu te falei. Só do negocinho rosa explodia. Exatamente. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Mas, cara, vamos lá. Aí teve toda essa saga do Dragon Ball aqui. Bem, vamos lá. A gente tava aqui quando chegou no Brasil, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, assim, a gente falou brevemente sobre isso no episódio de animes, mas Dragon Ball, né, a gente falou que Dragon Ball, primeira fase foi muito legal, e aí veio o Z, né, que foi tipo, uau, meu Deus, ele é um alien, e aí, oh, meu Deus, ele é um Super Saiyajin, e assim, o Super Saiyajin, ele já trouxe uma parada que ele era uma parada lendária, né? Ele era tipo um deus. Assim, então, por isso que depois, nas sagas mais à frente, eu não consegui acompanhar. Porque, pra mim, o poder dos caras ficou muito desmedido, sabe? O poder dos caras ficou muito fora de referência pra todo mundo. E ficou todo mundo focado só nos Saiyajins. Né? E eu gostava de ver os outros caras. Eu adoro o Kuririn, por exemplo. Eu queria muito ter visto mais dele, assim. Por exemplo, eu adoro o Kuririn na saga Frieza, até ele morrer, sabe? Mas ele fazendo o Kinzen lá, e só cortando o rabo do Freeza, ele é puta foda, cara. Ele é um personagem super leal. Eu adoro ver ele. Então quando ele morre e tudo fica focado ali nos outros personagens, eu não gosto tanto. Se bem que eu não assisti tanto a saga GT, a saga Super, pra saber tanto sobre a Pan, sabe? Mas durante a saga Z, final da Z, né? Porque assim, a saga Z vai até o final da saga Buu, é isso? É isso. Isso. Até ali fica tudo muito legal, né? Porque ali você tem o Goku ensinando a Videl a voar, ele ensinando ela a usar poder, que todo mundo tentou fazer uma bola de poder junto, aquele tutorial que ele deu, claro. Quem nunca, né, cara? Quem nunca. Cara. Pô, é muito legal essa fase, entendeu? E aí a gente conhece o Mr. Satan, que é um puta personagem maneiro. Cara. Isso ficou... o Dragon Ball, ele teve esse marco, né? Prendia, era tudo muito novidade. Até pela época, né, cara? Sim. As descobertas eram muito novidade, porque pouco acesso à internet, então menos spoiler, então era tudo muito novidade mesmo e prendia a gente. No GT, manteve o foco dos Saiyajins, né? Sim. A diferença é que trouxe outros personagens, outros vilões, né? Trouxe o Baby, por exemplo, que era um Sufurujin, mas ele era basicamente um androide com organismo, né? Tem um nome que fala quando é androide com humano, eu esqueci agora. Cyborg? Não, cara, é outro nome que fala. Quando ele é um androide que é orgânico, né? Eu esqueci o nome que fala. Não sei. Deu branco. Mas enfim, ele era isso, né? E teve um filme do Dragon Ball, não só o filme, como o Super também, ele já introduziu outros personagens mais poderosos, né? Trazendo, por exemplo, o Freeza no modo Deus. Teve também o filme do Dragon Ball, que a gente colocou na pauta, que o Gohan, ele alcança também um modo... Não sei agora se é o modo Deus. Ele fica com o cabelo branco, os olhos vermelhos. E o Piccolo também. Ele alcança... Eu não sei se isso é o instinto superior do Piccolo ou o modo Deus. Que ele fica dourado. Uau! A pele dele fica um esverdeado meio dourado também.
Então eles trouxeram, né, pro patamar já dos Saiyajins, né? Eu acredito que poderia fazer o mesmo com, sei lá, cara, um dos seres humanos também, né? O instinto superior, ele não é algo exclusivo dos Saiyajins. Ele é algo, pelo que eu entendi lá no Super, que qualquer guerreiro consegue chegar. Então imagina... Qualquer um não, né? Sei lá, A gente cara, sabe que por a gente sabe que não é. Não, mas nunca chega. É só os Saiyajins que já são os mais fortes que vão chegar nisso, sempre. Os caras foram inventando níveis mais altos, isso me irritou um pouco, sabe? Por isso que eu acho que o Akira no GT, no Super, ele sentiu falta de voltar a desenhar o Goku criança. Porque fica mais simples, né, pra pensar. Que nem agora ele no Daima, ele criança, ele é de novo um menino com habilidades incríveis, só. Sabe? Mas ninguém tá focado no próximo nível, nem nada do tipo. Ele tem uma missão, que é encontrar as esferas de novo ali, derrotar os guardiões das esferas e voltar a ser adulto, né? É isso. Então eu acho que é uma jornada muito mais simples, cara, do que você, mais uma vez superar. Ele tá Deus, agora ele vai ficar super Deus. E o Goku, ele é um cara super enturmado, né? Ele conhece os deuses de todos os planos e todo mundo é mega brother dele, cara. Exatamente, cara. Sabe? Ele grudou ali no Supremo Super Kaioshin, grudou nele e tá best friend forever, cara. Virou brotherzão, cara. Foi legal. A coisa bizarra também, né, cara? Esqueceu o Senhor Kaiô. No Z, o Kaioshin faz a fusão com o subordinado dele lá, né? Que é... o Kibito. Isso. É o Kibito. E aí no Super essa fusão é desfeita, porém o Super não tem ligação com o Daima, e no Daima continua desfeita. E pelo que eu vi, no Daima não explica como foi desfeita essa fusão. Explica. Ele explica. Ah, então ok. Ele explica, o Goku vê ele, sim. Ele explica, ele fala que ele consegue separar, não sei, ele atinge um nível de poder lá, ele faz alguma coisa que ele consegue separar lá por causa dos brincos, né? Isso. É meio que uma explicação meio simples, assim. Uma explicação meio simples. Aí voltaram a ser indivíduos. Ah, ok. Porque no Z eles falam... Tanto que o Kibito aparece. Ok. No Z eles falam que isso era impossível. Uma vez feita a fusão com brincos, era pra sempre. Eu ia falar uma bobagem aqui agora. Eu ia falar que no final a fusão dele contra... A fusão dele com o Kibito, do Supremo Senhor Kaiô, o Kaioshin, né, com o Kibito, serve só pra introduzir a fusão nesse estilo no Dragon Ball, né? Uhum. Porque no final das contas não serve pra muita coisa. O Kaioshin ele não luta, ele não tem porquê, né? Ele só é meio que uma demonstração. Eu não sei se ele precisava de mais poder pra fazer alguma outra coisa. Não. Eu não lembro. Não, né? E era isso, sabe? Então, tipo, é só pra introduzir a fusão do Goku e Vegeta. E a gente tem o Gogeta e o Vegito, né? E o Vegeta. O Gogeta é quando é a fusão da dança e o Vegito é a fusão dos brincos. Isso. Cada um assume uma personalidade. Cara, essa da dança é maravilhosa, né? Porque eu lembro do Vegeta não querendo fazer a dança. Muito bom, cara. Eles fazendo... Nossa, essa é uma saga que vale a pena ver de novo, cara. Essa é uma saga que eu veria de novo sem medo de ser feliz, assim. Não, cara, a saga Frieza e Cell e Buu, as três, cara, são boas. São sagas que, dá pra assistir assim, tranquilamente, de boa. E tem muita comédia, né, cara? O GT ainda tem uma, cara, assim... Por exemplo, eu lembro de duas cenas do GT. Uma é quando o Vegeta precisa se transformar em Super Saiyajin 4, né? E aí a Bulma constrói uma máquina que ajuda ele a se transformar, que ele não consegue se transformar sozinho. E o Goku consegue se transformar sozinho. Aí quando o Goku se transforma, a Bulma traz a máquina e o Goku pergunta pro Vegeta. Ele fala, você não consegue se transformar sozinho? Aí o Vegeta fica com puta cabeção e grita com o Goku, você acha que todo mundo é um fenômeno igual você? Tipo, é engraçado, cara. É muito bom. É muito legal ver o Vegeta puto com o Goku, né, cara? E aí o outro episódio, uma outra parte é quando eles fazem a fusão pra derrotar aquele dragão branco de uma estrela, né? E aí eles vão soltar um Big Bang Kamehameha, e na hora que eles soltam, tipo, não é o poder, eles soltam confetes na cara do dragão. E aí eles começam a rir. Aí o dragão fica assim, sem entender nada, e eles começam a dar risada, e eles falam, essa pegou no estômago, e começam a dar risada, cara. Tipo... Nossa, cara. Muito nada a ver, é uma trollada. São cenas que eu acho
muito engraçado, cara, no GT. Nossa, Essas cara. partes. É muito bom os elementos de comédia, né, cara? Como é? Seu insolente! Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? Eu sou mais forte que você. O quê? Enfim, a gente teve. Aí agora finalmente, né, a gente chegou no. Sim. O melhor de tudo é o Vegeta nervoso. É tipo legal, né? É tipo quando o Goku, eu não lembro qual é a ocasião, ele meio que faz uma aposta contra um cara lá e ele fala que vai oferecer um beijo da Bulma pra um cara lá, sei lá, um dos deuses lá. E qual os filmes de All-Star aqui? O Vegeta Garoto, por que diabos você não oferece a sua mulher? E aí o Goku se complica todo, né? Porque ele fala, veja bem, que a Titi não está tão jovem quanto a Bulma, mas como é que é? E aí ele fica no maior sinuca de bico ali, né? Coitado. O Goku é muito vacilão, cara. Sim. E aí, enfim, a gente tem agora aqui, né, tipo, tem tudo isso, né? O Goku, assim, eu tô vendo aqui agora a Daima, e assim, não tem muito o que falar sobre o desenho no sentido de, chegamos no Daima aqui agora. Ele tem essa missão, né, que ele volta a ser criança porque alguém desejou de novo que ele virasse criança, né? Mas assim, é claro, tá óbvio que é tipo muita homenagem ao Akira, assim, e ao ele gostar muito de desenhar o Goku criança, porque ele fica sendo só mais um garoto com habilidades extraordinárias, assim. E só que nessa, eu tô achando um tom de roteiro mais maduro nessa saga, sabe? Eu tô achando um tom de roteiro mais maduro no sentido de que fica muito claro que o Arthur, todo meu filho aqui, que o Goku, ele é só um porradeiro, sabe? Não só um porradeiro, assim, eles viraram defensores da Terra. Ponto, tá? Primeiro episódio, eles estão ali conversando, e aí o Goku fala alguma coisa e o Vegeta, tá puxando briga, é? E aí eles vão pra estratosfera da Terra pra sair na porrada, 5 minutinhos sem perder a amizade, sabe? Nessa pegada, assim. Eles adoram, esse é o lance deles. Cara, eles são protetores da Terra, cara. Eles são os vingadores daquele universo. E eles têm poderes que ninguém pode superar, cara. Ninguém vai superar. Tanto que, assim, virou uma parada meio Superman. Pra eles, os caras terem brigas com o poder que eles têm, toda vez agora os caras têm que sair da Terra, ir pra um outro plano. Agora, dessa vez, né, em Dragon Ball Daima, eles foram pro reino dos demônios. Né? Isso mesmo. E aí eles estão nessa jornada, assim, que tá sendo muito legal. Aí tem um outro episódio. Você tá em qual episódio? Só pra eu saber. No segundo, cara. No segundo, tá. Tem algum episódio aí que ele vai ser desafiado por um Minotauro que quer comer eles. E aí, obviamente, você sabe que esse cara é mais fraco que o Goku. Você sabe que esse cara não é um cara que... É sempre uns desafios, assim, pra deixar claro quanto que o poder dele é superior e supremo. E supera os caras sem nem se transformar em Super Saiyajin, sabe? Sim. E é cômico, cara. É umas cenas de alívio cômico, assim, muito boas. E vamos ver como é que vai ser. Sabe, assim, e aí é legal, porque você tem umas cenas que você vê muito do orgulho do Piccolo. O Piccolo é um personagem muito orgulhoso, assim, sabe? Tipo, também o Vegeta sendo Vegeta, sabe? Mas a gente tem muito da Bulma também. A Bulma que... Como eu mandei um áudio pro Emanuel esses dias falando sobre como que é mais, pelo menos pra mim, não sei se eu tô mais maduro ao assistir, ou esse foi o jeito que os caras trouxeram isso. Mas fica muito claro que a Bulma, ela é a ser humana mais inteligente daquele universo, né? Sim, foi desenvolvido, Dragon Ball foi desenvolvido já com esse intuito, né? Antes era o pai dela, né? Em Dragon Ball, o pai dela era o homem mais inteligente. Ele morreu? Não, ele no GT, se eu não me engano, ele morreu. Foi a única saga que ele morreu já. No GT, se eu não me engano. No resto, ele ainda... Nessas outras sagas, ele ainda tá. E ele era o mais inteligente, né? Até depois virar a Bulma, a mulher mais inteligente. Os inteligentes e os mais ricos, né? Não, total. Eles são tipo a Tesla daquele universo, né? A corporação Cápsula, né, cara? Eles fazem tudo, né? É absurdo. Casas, carros, tipo tudo. Tudo. Não, e assim, tem um lance de que, por exemplo, tem uma parte que eles precisam de da nave, né, lá que eles estão usando, e aí, tipo, tá ela mexendo, essa tecnologia aqui é alienígena, eu não sei se isso aqui tem na Terra e tal. Aí o Vegeta, tá, você pode consertar, não é? Ela poderia, mas calma, não é simples assim. Tipo assim, o Vegeta já tá acostumado que ela vai resolver. Tá ligado? E, tipo, não, ela vai resolver. Você consegue arrumar, certo? Então, porque ele sabe, ele confia nela. Ele sabe? Porque é o background dela. Ela arruma qualquer coisa, sabe? Então é muito legal, cara, de ver assim. E as lutas estão muito bem filmadas, assim, sabe? Em Dragon Ball Daima.
E eu até tinha pego uma crítica, enquanto eu fazia minhas pesquisas, eu achei uma crítica aqui de um fã, não sei se é um fã, mas olha só. O hater. Foi aqui há 5 dias atrás. É o hater, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma crítica de alto nível, exclamação. Em caixa alta, tá? Somente para pessoas que têm senso crítico mais apurado. Aí ele começa a falar. Dragon Ball Daima começa com uma proposta bastante interessante. Reviver Dragon Ball GT. Mas de uma forma canônica, se passando antes de Dragon Ball Super. Os novos personagens introduzidos são incríveis e não poderiam ter escalado melhor. Além de serem personagens com personalidades e designs muito bem definidos e interessantes, eles têm um peso e importância grande para a história que está por vir. Além dos personagens Z, também temos novos personagens que vão andar juntos dos Guerreiros Z e até participar das batalhas. Achei muito boa a escolha desses novos personagens. Eles conseguem ser interessantes e prender bem a atenção do público, além de serem cativantes com seus designs e personalidades únicas. Uma novidade em Dragon Ball, DBD Dragon Ball, né? Uma novidade que Dragon Ball Daima, tá? DBD Dragon Ball Daima, trouxe foi trazer versões mais jovens de vários personagens além do Goku, como Mr. Satan, Mestre Kami, entre outros. Foi divertido e nostálgico, e bem satisfatório. Queria ter visto mais esses personagens em mais episódios, mas infelizmente não tivemos isso, o que achei grande desperdício. Mas seguindo. Enfim, aí ele segue aqui mais, sei lá, 4 parágrafos. Mas assim, o lance que assim, viu, é uma crítica positiva, né? Assim, e realmente traz isso, é legal ver os outros personagens. O Vegeta criança, cara. É muito legal ver o Vegeta criança. Você tem vislumbres do Vegeta criança, de repente só durante a saga Z, em algum momento, ou em flashbacks que ele lembra do planeta Vegeta, lembra do pai dele. Sim. Né? Lá no planeta Vegeta. É muito pouco, né? Muito pouco explorado. É muito pouco, né? Assim, e assim, o que não se fala do Vegeta é que tipo assim, ele é tipo um sobrevivente de guerra, né, cara? Ele teve o planeta dele invadido e explorado por uma outra raça alienígena. Todos os compatriotas e família dele mortos, inclusive o pai dele, e ele ficou como príncipe pra servir o cara que matou o pai dele. É uma parada meio Game of Thrones, se você parar pra pensar. Sim. Tá ligado? Não é à toa o cara ser daquele jeito, sabe? Ele ser meio amargurado e etc. E aí passou a vida em busca de vingança e de luta, né? Até que ele achou a Terra como lar, né? E ele virou defensor da Terra. Exatamente. Assumidaço, né? Virou um defensor da Terra, um dos Guerreiros Z, cara. Contra a vontade, né, cara? Muito foda. Tudo por amor. Ele não queria, né? Mas ele voltou pra Terra em qual saga que ele volta pra Terra e fica na Terra? Eu não lembro disso. No Z, cara, assim que o Freeza morre. Ele volta pra Terra. Tipo, quando o Freeza morre, eles usam as esferas do dragão pra reviver todos que morreram em Nameku Zenjin na Terra. Tanto os Nameku, todos. Todo mundo revive lá. Aí quando dá o desfecho, né? Aí eles vão pra casa da Bulma. Só que essa parte já, se eu não me engano, já acontece no comecinho da Saga do Céu. Já é mais ali no comecinho da Saga do Céu. Que é quando o Goku volta, que o Trunks vai lá encontrar ele. Que aí tá lá, né? Eu lembro que sempre é uma grande surpresa, né? Quando porque parece que os personagens eles ficam muito tempo sem se ver, né? E aí sempre que alguém se vê, tipo, lembra quando o Goku apareceu com o Gohan? Ah, que legal, você é babá. Sim. Não, meu filho, o quê? Foi o salto, né? Do Dragon Ball pro Z. Tava 5 anos sem se ver. A saga Raditz lá, dos Saiyajins. Quando introduziram os Saiyajins. É muito foda, né? Porque, tipo assim, ó, Goku, ele é tido como um cara que parece ingênuo, né? E aí tá o Goku assim, não, esse aqui é meu filho. E o primeiro impacto é assim, como assim Goku transou? Né? Tipo, é uma loucura, né? Ele era o nosso Jesus Cristo, assim, né? Ele era puro, ele ressuscitou, né? E morreu por nós. Puro de coração. Morreu, aliás, ressuscitou e morreu é foda. Morreu e ressuscitou por nós. Morreu e ressuscitou por nós, né? É isso, cara. Não, mas a outra ordem também não tá errada, porque ele morreu várias vezes. Também. Então esse morreu mesmo. Inclusive, eu até coloquei aqui algumas vezes que ele morreu. Não sei se você tá nessa parte da pauta aí. Cara. Foram 6, né? Qual foi? 6 vezes. Quais foram as mortes que o Goku morreu? Foram a primeira vez contra o Raditz, né? As mortes que ele morreu. As mortes morridas dele foram... A Raditz foi a morte, morte matada, né? E a doença do coração, essa sim foi uma morte morrida na linha alternativa lá do Trunks, do futuro. Ah, é verdade, ele morre... É verdade. Essa foi uma desculpinha muito foda. Essa foi, cara. Essa aí... Goku... Que desculpa nós vamos dar?
Tipo, no coração. Enfim, Ah, ele fala que ele tinha um negócio no coração. Tipo isso. doença rara. E É. aí tem quando ele se suicida, que é com o Cell, né, pra salvar o Gohan. Sim. Aí tem também do Hit, que ele também é praticamente um suicida, né? Quando ele morre lá no Super, que ele se deixa morrer. Eu nem lembro agora o porquê. Se é pra ficar mais forte, eu não lembro. Mas ele joga um poder lá pra cima, ele joga uma energia, aí o cara vem e mata ele, e aí quando aquela energia volta, tipo, meio que faz uma massagem cardíaca e ele volta a reviver. Uma coisa muito engraçada, assim, tipo, Caraca, eu que não entendi o bizarro, porquê, né, cara, dessa... Assim, eu assisti, lembro o porquê, mas não lembro agora a razão. Mas foi isso aí. Uhum. E aí tem aqui também, no Super, cara, você colocou aqui contra o Zama. Eu não lembro dele ter morrido contra o Zama. E o Zamatsu, né? Quando ele é Goku Black. Eu não lembro dessa parte. Isso. Não lembro mesmo. E no Dragon Ball GT, que é quando ele some, né? É no finalzinho que ele vai Sim. embora com o Shenlong. E aí, às vezes, eu arranjo treta na internet, o pessoal brigando de religião, e eu falo assim, vocês estão tudo errado, cara. O salvador desse mundo foi Son Goku, que morreu pela Terra por mais de 4 vezes. Jesus morreu só um. Mais de 4 vezes, exatamente. Exatamente. Se for pensar quem voltou mais vezes aí, porque a gente continua precisando, né? Cara. Exatamente. E aí? O pessoal fica Cadê? puto, né, cara? Nem tira a razão. É lógico, né? É absurdo. É. Mas voltando aqui um pouco na saga Z, saga Cell, né? É engraçado que na saga Cell, né, cara? Ou na Majin Buu, não tenho certeza. Eles tentaram deixar o Gohan como protagonista, né? Saga Cell. Era pro Gohan. Na saga Cell. Não, né? não. Ele teve muito mais Aliás, assim, protagonismo. na né? saga Cell, ele teve um protagonismo ali no finalzinho já, né? E na Sim. do Majin Buu, sim, que ele teve mais protagonismo. Você vê mais o Gohan, né? Sim. Ele acaba virando o personagem central ali, como o Grande Saiyaman, né? Sim. Ensinando a Videl e o Goten a voar, treinando o Goten, né? Verdade. Então, depois ele volta com os poderes místicos, né? Onde ele é absorvido. Então ele acaba tendo um destaque maior do que anteriormente. Mas assim, você sabia que a intenção era fazer com que o Gohan fosse mesmo o protagonista principal, Sim, sim, da linha principal? sim. Só que não adianta, né, cara? Os fãs amam o Goku e a galera ficou pedindo o Goku de volta, cara. E assim, o Goku ele é carismático porque ele é simpático, mas ele não é tipo um cara muito impactante. Ele é legal porque você quer continuar vendo a evolução daquele personagem. É, cara. Se você pegar e você mudar pro Gohan, você vai mudar pra um cara que tá num outro nível de poder. Você não quer ver aquele cara, você quer ver. Não, eu quero ver onde é que vai dar isso aqui, cara. Ele já tava aqui alcançando tais níveis, eu quero continuar vendo isso. E não tem o mesmo carisma, né, cara? É diferente, não tem o mesmo. É diferente, né? O Gohan, ele é muito. Ele é um acadêmico, né? Sim, ele é um acadêmico. E aí quando você pega. É assim, e não basta ser só o Goku, cara. Tem que ser a dinâmica, Goku e Vegeta. Ah, é. Se você tem o Goku sem o Vegeta, cara, também não é a mesma coisa. Verdade, Então né? essa dinâmica é que faz a diferença no anime. A dinâmica deles dois. Você gosta da dinâmica teammates? Dos caras terem equipe Goku e Vegeta? Cara, eu gosto. Acho Tinha que ter uma camiseta, né? Sim, sim. Eles tinham que ter um uniforme. Eles tinham que ter um uniforme, mas não, é sempre o Vegeta com o colanzinho azul dele, eterno, e o Goku com a roupa do Mestre Kami lá. Mestre Kami, Com o símbolo da tartaruga atrás. É isso mesmo. Que é um clássico, funciona muito bem. Sei lá, cara, eu adoro essas roupas, porque essas roupas tecnicamente já são leves, né, melhores pra lutar, assim. Mas eu lembro quando, em alguma luta, acho que foi na saga Z, no começo, o Goku tirando a camiseta, assim, e a camiseta, o cara tá com uma dificuldade de tirar. Aí quando ele tira o coletinho azul... No planeta do Senhor Kaiô. Foi, né? Foi. Ele tira Pode falar, você que é melhor aí. Ele tira os braceletes, né? E a roupa de baixo, a azul, são as mais pesadas. É, o coletinho. Que aí ele tira e faz um puta buraco, porque ele tem que pegar o Bobo, o Senhor Bobo, que é o macaquinho lá. Aí tira isso daí, pó, no chão, né? O negócio faz uns rombos no chão, assim, né? Os sapatos super também. Pesada a roupa. Pesada, isso mesmo. Isso. Muito bom esse episódio. E aí fica muito rápido, né, cara? Cara, é uma época muito legal. É um treinamento muito Rock Balboa, né? Pega a galinha. Eu tinha que pegar um macaco, sabe? E é louco pensar que nessa época ele não tinha metade da velocidade que ele tem hoje, sabe? Tipo, e os caras são deuses, cara, sabe? Eles são deuses, assim, tipo...
ficou no outro nível mesmo, assim. Tanto que vira, né, cara? Super Saiyajin Deus, pra lutar com Deus e destruição. Mas eu acho demais, acho que vai muito too much, assim. Porque, assim, então sempre aparece caras mais fortes. Mas, assim, você vê o nível dos caras quando você vê que ninguém mais de humano alcança esse nível de poder deles, né? Sim. Muito foda. E o Gohan, os caras estavam tentando fazer o poder do Gohan crescer um pouco mais, mas parece que eles desistiram do Gohan. Acho que o Gohan talvez não fosse tão popular, não sei. Tipo, ele matar o Cell com o Kamehameha de um braço só, cara, foi animal. Foi muito foda. Foi fodástico. O Goku, na verdade, né? O Goku tava ali. Também, assim, Sim. Não tava meio que, não sei, influenciou acho que mais moralmente do que, né, fisicamente, porque já não tava mais, já tinha morrido. Mas o Gohan, ele teve protagonismo também agora no filme, né, cara? Nesse filme que teve, onde ele virou o Super Saiyajin. Não lembro agora se foi Deus ou Instinto Superior. Acho que foi Instinto Superior, cabelo branco. Ele que derrotou, cara. Ele e o padrinho dele lá. Como é que é o nome do cara? O Verdão? Piccolo, Sr. Piccolo. O padrinho dele. O padrinho dele lá, eu acho. O padrinho dele lá. É padrinho, cara. É padrinho dele. É praticamente o pai dele, né? Ele criou o Gohan. Pai é quem cria, né, cara? Exatamente, cara. Exatamente. Mas, de qualquer forma, acho que, de uma forma de visão geral, assim, eu tô gostando muito do Dragon Ball Daima. Eu acho que o legado do Akira Toriyama, ele é uma parada, assim, fora de série, né, cara? Do quanto que ainda faz sucesso hoje, do quanto que impactou na nossa vida. Sim. Né? Por criar essa mitologia, assim, porque Dragon Ball, não sei, não é uma parada... Eu não vou dizer que não é uma parada que não traz grandes lições de moral, porque eu conheço muita gente... Eu conheci um cara aqui no Canadá, o nome dele é Julio, e ele é da Colômbia. E ele é um dos maiores fãs do Vegeta que eu conheço. E eu falei de desenho com ele outro dia, falando do... Porque minhas interações com outros pais são sempre eu falando sobre os desenhos que as crianças assistem, e até que chega um ponto de eu falar que eu nunca parei de ver desenho animado, e que eu também assisto. E aí alguns pais falam, eu parei, e outros falam, eu ainda gosto de alguns, tal. E esse cara foi tipo o cara que ainda gosto, e o que eu mais gosto é Dragon Ball Z. Eu falei, sério? Ele, qual é o seu personagem favorito? Eu falei, cara, o Goku, né? Eu gosto muito do Goku e tal. E você, Vegeta, né? Porque o Vegeta tem uma fanbase, né, cara? Ele tem uma base de fãs muito fiéis, assim. Tem uns caras que gostam desse cara mais sofrido, né? Que passa pelas provações ali, calado. Que é um cara mais estoico, né? Tem um certo valor em personagens que vivem a vida igual o Vegeta, assim, nesse sentido. Tipo, eles sabem, fazem a coisa certa, mas é matando um leão por dia, mais ou menos isso. Sim, é isso mesmo. Né? Acho que é isso. Porque eu não consigo achar o Vegeta. Eu ainda sou fanboy do Goku, cara. Eu gosto dos dois. Eu sinto, eu consigo, eu acho que eu também gosto mais do Vegeta, cara. Porque eu fico com raiva do Goku muitas vezes. Eu acho ele muito vacilão. Eu gosto mais do Goku, cara, porque é um personagem que eu acompanho desde a infância e, eu acho ele engraçado e tal. Não que eu não sinta raiva do Goku, né? Principalmente com a família, né? Uhum. Dá muita raiva mesmo. Sim. Mas, cara, ele é um personagem que, cresci vendo, né, cara? Sim. Eu gosto dele com o Vegeta, mas entre ele e o Vegeta eu gosto mais do Goku, cara. Eu fico com uma dificuldade de, assim, ele salva pra mim nos momentos dele como pai, às vezes, e nos momentos dele como avô, que é muito legal, né? E é muito divertido, assim. Mas, assim, é legal ver ele como criança de novo nessa saga, né, no Daima. Tô assistindo assim, eu tô gostando bastante. E aí vamos ver onde é que vai dar, né, cara? Será que os caras vão fazer mais sagas? Até onde vai Dragon Ball? Porque, cara, não tem mais o que explorar. Na verdade, assim, o Daima foi onde o Akira se envolveu, né? Em todo o projeto, desde a história até o desenho, ele 100% ali tem o Akira envolvido. Com a morte dele, já foi anunciado que Dragon Ball vai ter um hiato sem previsão de retorno ou continuação. Então, a gente não vai ver Dragon Ball por um bom tempo agora, cara. Coisas novas. Ok. Que vai ter, vai. Isso fico bem com isso. Confirmado. Só vai demorar. Vou voltar a ver a saga Z Cell, talvez, porque é uma das minhas favoritas. Porque tem o torneio de artes marciais da saga Cell, cara, é muito legal, né? Que tem uma cena do Gohan, ele fica no pulo, que o cara tá dando couro lá na Videl, né? E o cara tá sendo cruel, ele vai matar ela, né? E aí ele começa a ficar doidão. E aí os caras faz a fase Majin Buu. É a Majin Buu, isso. Isso, no torneio. Mas teve um torneio. Tá. Eu fico confundindo os torneios de artes marciais, porque na saga Cell também teve um torneio, né? O torneio é uma parada tão popular que os caras colocaram em várias sagas, né? Todas as sagas têm. Praticamente todas as sagas têm o torneio. Porque a saga. Acho que aqui não teve, foi a saga
Frieza, né? A do Freeza eu não me lembro mesmo de ter tido, cara. De fato, não lembro. Não teve, porque a treta era eles em Namekusei, e as brigas, e teve as forças especiais Ginyu, que era mais um alívio cômico, né, cara? Era muito bom, né, cara? Era, cara, era excelente. Forças especiais Ginyu! A dancinha deles, a pose, era sensacional. E eles eram a força de elite, né, cara? Só que assim, todos levaram couro, cara. Eles não eram um desafio, né? Eles tinham truques bons, assim, né? Sim, tinha aquele cara que trocava de corpo, etc. Mas, né? Teve um cara que Qual que foi? Teve um verdinho, se não me engano, que Era muito legal, era muito gráfico, né? Que o Vegeta ali ou espremeu ou arrancou a cabeça do cara. O verdinho. Acho que ele arrancou a cabeça do cara. Tem esse que ele arrancou a cabeça. Foi, né? Tem o laranjinha também, que eles fez pó do cara. Tem esses dois que ele matou. Era muito animal, esses cara. Dois. E, bom, é isso. Vamos ver o que o futuro reserva pra gente em Dragon Ball, Vamos ver, cara. Mas eu tô gostando bastante, assim. Só espero que não tenha mais transformações em Super Saiyajin, porque pra mim podia ter parado na Super Saiyajin 3. Eu acho que já tava de bom tamanho. Eu gostei do 4, cara. O 4 é legal, ele fica meio macaco ali e tal. É legal porque nessa transformação Super Saiyajin 4, o Goku ele mostra mais da personalidade Saiyajin dele, né? E fica meio sádico, né? Isso é maneiro. Sim. Mas Dragon Ball, cara, você tem que ter um olhar clínico pra assistir algumas coisas dele. Porque ele não vai te explicar tintim por tintim sempre as coisas. Às vezes ele vai sentar com você e te explicar. E às vezes você tem que ter um feeling de sacar de que as coisas são daquele jeito. Que nem assistindo Dragon Ball Daima agora, eu consegui sacar essas coisas. O Vegeta ser um militar, e ponto. Do Goku ser um cara porradeiro, ponto. E o que ele quer da vida é lutar. Sim. Ele não quer arrumar emprego, tá ligado? Ele quer lutar e continuar lutando. A Titi foi a dona de casa mais infeliz do mundo. Afinal de contas. Ela fala. Casada, o cara nunca tá em casa. A vida dela é pros filhos, cara. Exatamente. E é engraçado que ela fala assim: vocês têm que arranjar um emprego porque o dinheiro do meu pai, que é a herança, né, já está acabando e tal. Eles viviam do dinheiro do pai, cara. Mas se eu não me engano, eles ganham um torneio lá e ficam ricos, né? Alguma coisa assim. Eu não sei se é porque o Gohan casa com a Videl. Eu não lembro, alguma coisa assim, cara. Ah, também tem. Porra, mas dinheiro dela, né? Da esposa tipo, tá sustentando a família inteira agora? Cara, mas eles pegam alguma grana, assim. Eu sei que o Mitsatan dá dinheiro pra eles lá. Eu não lembro agora. É alguma coisa, 100 milhões de ienes. Eu não lembro agora o porquê, mas eu lembro que é alguma coisa assim. O Mitsatan dá uma puta grana pra eles. É muito engraçado como assim, o Goku e essa galera Z, eles não são tipo, conhecidos como serem heróis da Terra nem nada do tipo, né? Eles não têm relações com o governo, né? Não é sobre isso, né? Então, exatamente. A gente que assiste ainda sempre parece que é tudo meio que, não segredo, né? Por um tempo era um segredo, os poderes, as habilidades deles, assim, mas toda vez que aparece alguém e vê eles lutando, fica assim, é sempre uma surpresa, é sempre tipo, não são aqueles guerreiros que salvaram a Terra aquela vez? Teve até uma vez que eles pediram para que a memória das pessoas sobre tudo que aconteceu fosse apagada, né? É isso mesmo. Para que as pessoas pudessem viver em paz, né? Sim. Que loucura, é mesmo, cara. Eles pedem, Shenlong. Enfim. Enfim, cara, falando do legado do Akira Toriyama, acho que é um baita legado. A gente tem muito que agradecer a ele por tudo que a gente viveu fazendo a Genkidama junto com a TV, né? Levantando os braços, assim, cara, juntos com a TV. Eu levantava. Quem não, né? E é isso, cara. Então, vamos esperar como vai ser o final de Dragon Ball Daima, porque eu ainda não vi, tô no episódio 10 agora, né? Mas eu tô muito empolgado, tô gostando. Se vocês quiserem e gostarem, vão lá, assistam Dragon Ball Daima, recomendo. Se quiser, faça como eu também, que eu vou voltar a assistir as sagas antigas, porque elas têm muitas cenas muito boas, assim, sabe? Por mais que seja um pouco datado algumas coisas, é muito envolvente, né? A saga Dragon Ball, as sagas do Majin Buu e do Cell, né? Até a própria saga do Freeza, elas são muito envolventes, cara. Então, vai lá e assista. Não são, né, cara? Porque é uma série muito futurista, é um anime muito futurista, né? Tipo, com coisas que nem... É verdade. Coisas que nem existem. Mas para pensar, é um anime sobre luta e viagem do espaço e outras dimensões. Sim, e além de ser futurista, é uma coisa também que vive muito no passado, né, cara? Porque, porra, é o futuro, mas tem dinossauro, sabe? Tipo, é um negócio muito doido, né, cara? Dragon Ball é uma mistura de muita coisa. É muito louco, né, cara? Isso me confunde muito toda vez, cara. Que eles vivem num mundo, cara, e aí o vizinho dele é um cachorro e uma raposa, sabe?
Cara, tem os as pessoas animais. meio animais. Isso. Ai, cara. É muito doido, cara. É um mundo muito louco. Mas, enfim, é o mundo de Dragon Ball, né, cara? É o mundo que a Akira nos trouxe e somos gratos a isso, né? Mas é isso, meu velho. Acho que temos o programa. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, cara. Por enquanto é isso. Acho que a gente abordou bem o tema aí. Fizemos nossa homenagem, né? Depois de quase um ano, a morte da Akira, a gente tá aqui. Não, eu voltei aqui agora. Voltamos, né, com essa pauta, porque lançou agora, há pouco tempo, né, o Dragon Ball Daima, eu achei que era válido trazer isso, né, um pouco de cada saga, assim, né? Mas é muito bom, cara. Enfim, é isso, temos o programa. Muito obrigado por ouvir até aqui, galera. O NaNerdPod volta na próxima semana com um novo programa quentinho do forninho pra vocês. Muito obrigado, um beijo. É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar a gente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, acompanha a gente lá também. A gente tá um pouquinho parado, mas aos poucos a gente vai postando mais conteúdo, mais interação com vocês. Aos poucos a gente... Exatamente. Né, vai reativar lá de forma mais ativa as coisas, né? As stories, as postagens, enfim. É isso. Fique de olho. É isso aí. Go Nerds. Um abraço. Abraço, galera.